Bom dia, irmãos. Nesse domingo, vamos trazer a nossa lição bíblica da Escola Dominical. Nós estamos estudando o bater do coração de Paulo. Estamos na lição 3. E o versículo-chave desta lição está escrito em 2 Coríntios 3, 18, que nos diz o seguinte: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Quando Paulo chegou à igreja de Corinto, havia naquela igreja alguns manifestantes, algumas pessoas que queriam voltar à prática do judaísmo. Alguns cristãos haviam se convertido ao cristianismo, mas foi introduzido o judaísmo, a prática e a adoração do judaísmo naquelas igrejas. E Paulo estava ali preocupado com aquela situação. E Paulo começa a falar sobre a excelência do cristianismo, o que realmente importava, o que era importante em ser um cristão. E ele começa ali a falar de si mesmo como a pessoa que havia recebido de Deus o dom da palavra, de levar o evangelho, os ensinamentos de Jesus aos gentios, e que ele não precisaria de carta de apresentação, visto que aqueles irmãos já haviam conhecido ele e tinham conhecimento de quem era Paulo. Eles achavam que a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Era preciso guardar a lei de Moisés para ser salvo, e este ensino havia tomado proporções dentro da igreja, levando os cristãos às mesmas práticas de adoração dos judeus. Paulo se coloca como defensor da verdade que há em Cristo. E ele fala: vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Depois Paulo continua falando: não somos capazes por nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos fez capazes de ser ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. E nós vamos ler aqui em 2 Coríntios, a partir do capítulo 6, ele começa a fazer um paralelo entre o contraste das alianças, a antiga aliança e a nova aliança. No 6 ele fala o seguinte: ele nos fez também capazes de ser ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra se refere aqui às tábuas que Moisés recebeu da lei. O homem, ele tinha pleno conhecimento das leis de Deus,
mas não conhecia a Deus. Os judeus, ele sabia e tinha conhecimento e decorava e trazia franjas em seu corpo, citando todas as leis, mas ele não conhecia a Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus em ter dado aquela lei. E daí veio a nova aliança. Essa nova aliança já foi manifesta desde Gênesis 3,15. E depois a Abraão, depois a Davi. Em Davi foi firmada essa nova aliança. É por isso que Jesus veio da raiz de Davi. E aqui, contrapondo, ele fala, o Espírito vivifica. É o Espírito de Deus que nos dá vida. Então, colocando letra e Espírito, a gente vê que existe uma grande diferença. Porque o Espírito de Deus, ele nos ensina, ele nos corrige, ele nos aproxima de Deus. O Espírito Santo, pelo qual ele nos deu, e o qual ele nos selou, ele trabalha em nosso favor, para o nosso crescimento, para a nossa comunhão com Deus, para permanecermos em comunhão com Deus. No verso 7, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse. Essa lei veio dessa forma. Mas Jesus veio, os céus proclamando o seu nascimento. Jesus veio, um coral de anjos anunciando o seu nascimento. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Paulo interroga. Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque a lei, ela não perdoava o pecado. Jesus perdoa o pecado. Quando a lei não era cumprida, a pessoa era sentenciada à morte. Nós vimos isso no Velho Testamento, várias passagens bíblicas. As irmãs têm conhecimento disso porque estamos constantemente lendo a palavra do Senhor e ensinando. Então as pessoas eram levadas à morte, porque a lei não era cumprida. Então a lei não tinha a condição de perdoar o pecado. Pois o que foi glorioso não é em comparação com a glória inescindível. Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. E a justiça de Deus foi exatamente a morte de Cristo na cruz do Calvário, para nos redimir e nos salvar de todo o pecado, nos tirar do pecado, nos livrar do pecado e nos trazer para a sua gloriosa luz. Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então, Paulo compara o ministério de Cristo muito mais superior.
do que ao ministério da condenação. Pois o que foi glorioso não o é em comparação com a glória inexcedível. E se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Moisés, quando viu o Senhor, ele colocou um véu no seu rosto. E aquela glória depois foi passando, foi saindo. Mas a glória de Cristo permanece para todos sempre. Apocalipse 1,16 fala: o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Esse é o Jesus que nós adoramos, esse é o Jesus que conhecemos, esse é o Jesus que esperamos, esse é o Jesus que aguardamos, é esse Jesus que salva. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Portanto, tendo tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Então, ele nos dá o direito de falar. E o Espírito Santo nos dá essa ousadia. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não fitassem o fim daquilo que desvanecia. Mas os seus sentidos foram emboltados, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Não foi removido, porque somente em Cristo é ele abolido. Então esse véu só é abolido através de Jesus. Só Jesus pode dar esse coração descoberto, esse coração iluminado, esse coração arado pela palavra dele. E essa busca constante em conhecer melhor o nosso Salvador. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando um deles se converte ao Senhor, então o véu é-lhe retirado. Então, o judeu hoje, os judeus têm a oportunidade de conhecer a Jesus Cristo como Salvador. E se eles aceitam Jesus Cristo como Salvador hoje, o véu é removido. A obscuridade vem à luz do Senhor, resplandecente como o sol sobre a vida deles. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A liberdade de se falar, a liberdade de sentir o poder de Deus, a liberdade de proclamar que Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Foi Ele que morreu na cruz para nos salvar. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então o cristão, ele cresce, ele vai sendo transformado de glória em glória, até se tornar um varão perfeito, porque essa é a vontade de Deus. Então é essa nova aliança que a igreja de hoje mantém com Cristo. Essa nova aliança que foi realizada através do sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigada e até a próxima. Irmãs queridas, tenham uma boa semana.